Meditações no Evangelho de Lucas, 21º dia. A tentação de Cristo no deserto. Lucas 4, de 1 a 13. O primeiro evento relatado na história de Nosso Senhor após o batismo é sua tentação por Satanás. De uma circunstância de honra e glória, ele passou a uma situação de conflito e sofrimento. No batismo, houve o testemunho do Pai: Tu és o meu Filho amado. Em seguida, vemos a astuciosa sugestão de Satanás: Se és o Filho de Deus. Com frequência, as experiências pelas quais Cristo passou constituem o quinhão do crente entre um grande privilégio e uma intensa provação. Existe apenas um passo. Inicialmente, observemos nessa passagem o poder e a incansável malícia de Satanás. A antiga serpente que tentou Adão no Éden não sentiu receio de investir contra o segundo Adão, o Filho de Deus. Não estamos certos se o diabo realmente sabia que Jesus era Deus manifesto na carne. Todavia, Satanás tinha certeza de que Jesus veio ao mundo para aniquilar seu reino. Ele contemplara o que havia acontecido no batismo de Cristo, ouvira as maravilhosas palavras vindas do céu, percebeu que o grande amigo dos homens viera ao mundo e que seu reino estava em perigo. O Redentor havia chegado e as portas da prisão logo seriam abertas. Em breve, os cativos da lei seriam libertos. Sem dúvida, Satanás compreendeu tudo isso e decidiu lutar em favor do seu próprio domínio. O príncipe deste mundo não daria lugar ao príncipe da paz sem travar uma vigorosa batalha. Ele tinha vencido o primeiro Adão no jardim do Éden. Por que não venceria o segundo Adão no deserto? Satanás já havia expulsado o homem do paraíso. Não poderia expulsá-lo também do reino de Deus? Jamais nos surpreendamos se formos tentados pelo diabo. Pelo contrário, devemos esperar que isso aconteça se realmente somos membros do corpo de Cristo. O cálice do Senhor será o mesmo dos discípulos. Aquele poderoso Espírito que não receou atacar o próprio Jesus continua anelando em derredor e rugindo como um leão à procura de alguém para devorar. Aquele assassino e mentiroso que criou problemas para Jó e fez Davi e Pedro caírem no pecado, ele mesmo permanece ativo e ainda não foi aprisionado. Se não pode impedir-nos de ir ao céu, Satanás de alguma maneira se esforçará para tornar a nossa jornada bastante dolorosa. Se não pode destruir nossas almas, pelo menos ferirá nossos calcanhares. Estejamos atentos para não menosprezá-lo ou pensar de maneira branda a respeito do poder de Satanás. Antes, devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus e suplicar aquele que é poderoso para que nos conceda força, resistir ao diabo, e ele fugirá
de vós. Em segundo lugar, observemos a habilidade de nosso Senhor em simpatizar com aqueles que são tentados. Trata-se de uma verdade que se destaca com proeminência nessa passagem. Jesus foi verdadeira e literalmente tentado. Era conveniente que aquele que viera para destruir as obras do diabo começasse essa obra por meio de um conflito direto com Satanás. Era apropriado que o grande pastor e bispo de nossa alma fosse capacitado para seu ministério terreno, por meio de uma grande tentação, bem como através da palavra de Deus e da oração. Acima de tudo, era conveniente que o grande sumo sacerdote e advogado dos pecadores fosse alguém com experiência pessoal de conflitos e que soubesse o que significa passar por provações. E Jesus teve essa experiência. Está escrito que ele mesmo sofreu tendo sido tentado. Não temos condição de avaliar quanto ele sofreu. Entretanto, podemos estar certos de que sua natureza pura e santa sofreu intensamente. Todos os crentes devem sentir-se confortados com um pensamento de que, no céu, tem um amigo que se compadece de suas fraquezas. Quando eles derramam seus corações perante o trono da graça e lamentam por causa do fardo que diariamente lhes causa embaraço, existe alguém intercedendo por eles, alguém que conhece suas tristezas. Portanto, sintamo-nos encorajados. O Senhor Jesus não é uma pessoa severa. Ele compreende o que tencionamos dizer quando nos queixamos da tentação. Além disso, Ele é capaz e está disposto a nos socorrer. Em terceiro lugar, devemos observar a excessiva sutileza de nosso grande inimigo, o diabo. Por 3 vezes nós o vemos investindo contra nosso Senhor, procurando levá-lo ao pecado. Cada investida demonstrava a mão habilidosa de um mestre na arte da tentação e representava a obra de alguém com ampla experiência em todos os aspectos da natureza humana. As investidas merecem atenciosa consideração. Em seu primeiro ardil, Satanás tentou persuadir nosso Senhor a desconfiar do cuidado providencial do Pai. O diabo aproximou-se de Jesus quando ele estava fraco e exausto, devido aos 40 dias de jejum, e sugeriu a realização de um milagre, a fim de satisfazer um apetite carnal. Porque Jesus deveria esperar ainda mais. O Filho de Deus deveria continuar sentindo fome. Por que não ordenar que esta pedra se transforme em pão? Em seu segundo ardil, Satanás tentou persuadir nosso Senhor a obter poder mundano por meios ilícitos. O diabo levou ao cume de um monte e mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, se prostrado me adorares.
Essa foi a promessa de Satanás a Jesus. A concessão era pequena, a promessa imensa. Por que não obter todo aquele poder somente por meio de uma ação momentânea? Em seu terceiro ardil, Satanás tentou persuadir nosso Senhor a uma atitude de presunção. Levou ao pináculo do templo e sugeriu: atira-te daqui abaixo. Ao fazer isso, Jesus demonstraria publicamente que era alguém enviado por Deus. Se atendesse a essa solicitação, Jesus dependeria de proteção quanto a qualquer dano físico, mas não existiam textos das Escrituras que se aplicavam a ele em circunstâncias como esta. Não estava escrito que os anjos o sustentariam. Seria fácil escrever muitas coisas a respeito dessas três investidas de Satanás. Deve ser suficiente recordar que nelas divisamos as armas favoritas do diabo: incredulidade, mundanismo e presunção. Esses são os três grandes artifícios que Satanás está sempre empregando contra as almas dos homens e por intermédio dos quais está sempre induzindo-os a fazer aquilo que Deus proíbe e a continuar em pecado. Lembremos-nos disso e estejamos atentos. Satanás sugere que tenhamos atitudes que, com frequência, parecem triviais e sem importância, mas o princípio envolvido em cada uma dessas atitudes insignificantes, podemos estar certos, consiste em nada menos do que rebelião contra Deus. Não ignoremos os ardis de Satanás. Por último, observamos nessa passagem a maneira pela qual nosso Senhor resistiu a Satanás. Por 3 vezes, nós o vemos frustrando e desconcertando o poderoso inimigo que o atacava. Ele não cedeu 1 milímetro sequer, não lhe deu qualquer momento de vantagem. Por 3 vezes, em resposta às tentações, nós o vemos utilizando a mesma arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, que era cheio do Espírito, não se envergonhou de fazer das sagradas Escrituras sua arma de defesa e seu padrão de conduta. Se não aprendermos qualquer outra lição com essa história maravilhosa, a simples atitude de Jesus deve nos ensinar a sublime autoridade das Escrituras e o imenso valor de conhecer seu conteúdo. Com incessante diligência e perseverança, precisamos ler a Bíblia, examiná-la e orar a respeito de seus assuntos. Devemos nos esforçar para sermos tão completamente familiarizados com os assuntos da Bíblia que suas passagens permaneçam em nossa memória e estejam ao nosso dispor nas ocasiões oportunas. Sejamos capazes de recorrer a milhares de passagens evidentes, escritas com muita clareza, a fim de evitarmos toda perversão e falsa interpretação do significado das Escrituras. A Bíblia é realmente
uma espada, mas nós precisamos estar certos de que a conhecemos bem, se desejarmos usá-la de modo eficaz. Até o próximo episódio.